Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados e animados para a aula de hoje? Então vamos lá conhecer esse assunto aqui muito importante, cobrado demais em prova, que é a Lei 8.112, também chamado aí de regime jurídico único. Com certeza aí, né, você está fazendo um concurso federal para estar estudando essa legislação, mas ela é tão importante que muitas vezes ela não está nem na prova assim de forma específica, mas ela pode ser cobrada, os conceitos, né, que serão explicados aqui, pode ser cobrado dentro de outros assuntos do direito administrativo, até mesmo direito constitucional na parte lá do artigo 37. Além disso, essa lei ela é muito copiada. Copiada em qual sentido? Pelos estatutos estaduais, municipais, a própria lei orgânica do Distrito Federal também copia um pouquinho a Lei 8.112. Então, você aprender o estudo da Lei 8.112 já vai lhe dar uma base muito grande para você estudar aí outras disciplinas, beleza? Então, vamos lá. Começando aqui, na sua prova pode ter o nome Regime Jurídico Único ou Lei 8.112 ou até mesmo Estatuto dos Servidores Públicos Federais. E quem determina isso é o artigo 39 da Constituição Federal, que ele vai estabelecer um regime jurídico diferenciado para alguns servidores. Porque a regra é que quem trabalha no Brasil vai ser regido pela CLT. Isso é a regra. Mas aí eu tenho os servidores públicos, que eles possuem a estabilidade. Então, eu não poderia colocar CLT para eles. O servidor público tem um regime próprio de previdência social. Então, para isso, foi criado o regime jurídico único, para esses servidores públicos, mas cuidado que não é para todo mundo isso daqui. Esse regime jurídico é algo bom, vocês vão observar como ele é vantajoso para os... É por isso que você está estudando para concurso público. Você vai observar várias regras aqui que você vai dizer, eu estou buscando isso daí, eu estou buscando essa estabilidade, eu estou buscando essa garantia, esse direito, essa gratificação e assim por diante. Então, não é para todo mundo que vai ser aplicado. E a Constituição, ela direciona quem é que vai ter esse regime jurídico único. Então, a União vai estabelecer os estados, Distrito Federal, os municípios, além disso, autarquias e fundações públicas. Porque dentro da administração pública, eu tenho, só passando aqui, a administração direta, que é a União, Estado, Distrito Federal e municípios, que se aplica nesse regime jurídico único. Você tem que tomar cuidado só com o seguinte, porque cada ente vai ter o seu próprio estatuto. Então, você está estudando, como eu falei no início, para um concurso federal, que está cobrando aí a Lei 8.812. Até eu falei, ia falar possivelmente, aí não, certamente. Por quê? É porque eu já vi concurso, às vezes, municipal ou estadual cobrando a Lei 8.112, mas está errado. Por quê? Porque a Lei 8.112 é aplicada no âmbito da União, para servidores federais. Então, você está aqui estudando para o concurso do INSS, estudando para um concurso do TRE, do TRT, para um concurso da PRF, Polícia Federal. Agora, se você vai estudar para um concurso da Polícia Civil, um concurso de Tribunal de Justiça, aí você já vai estudar o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado. Sou do Piauí, do Maranhão, do Ceará, e assim, não vai ser mais a Lei 8.112. Esses estatutos acabam copiando ela em alguns pontos, né? Mas não é a mesma coisa, tem algumas diferenças. Da mesma forma, se você vai fazer um concurso municipal, é o Estatuto dos Servidores Públicos daquele município, e no Distrito Federal, em alguns momentos se aplica a Lei 8.112, depende do concurso, mas a regra é aplicar a lei orgânica do DF, que é muito parecida com a Lei 8.112. Também tem outra legislação do Distrito Federal aplicável aos servidores públicos. Beleza? Então é o seguinte, isso na administração direta. Já na administração indireta, eu tenho autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Autarquias possuem o regime de direito público. Fundações possuem dois regimes, né? Direito público e direito privado. Sociedade de economia mista, direito privado. E já as empresas públicas, direito privado. Se a prova colocar de forma geral, como tem aqui no artigo 39 da Constituição, fundações públicas, como tem também no artigo 1º da Lei 8.112, fundações públicas federais, ok, sem problema nenhum, você marca como certo. Só que se a prova quiser detalhar, porque a fundação ela pode ser direito público ou direito privado. E aí, no caso, quem vai ter o regime jurídico único são as autarquias e as fundações públicas de direito público, ter o regime jurídico
único. Quem é de direito privado não vai ser regido por esse estatuto, vai ser regido pela CLT. Então, quem trabalha no Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, a pessoa faz o concurso público, mas ela não tem a estabilidade que o servidor público possui, porque lá o regime é seletista, não é o regime estatutário, beleza? Cuidado com isso daí. Então, o artigo 39 determinou quem deveria ter esse regime jurídico único, que é uma coisa boa, né? Todo mundo que vai ter. E o artigo 1º da Lei 8.112 detalhou mais ainda. Regime jurídico dos servidores públicos civis, cuidado com isso. Por quê? Porque aqui não entra os militares, não se enquadra aqui. Os militares possuem outro estatuto da União também. Então, não, aqui não entra Estado, Distrito Federal, município, servidores públicos civis da União. Das autarquias, inclusive regime especial, no caso, agências reguladoras e fundações públicas federais. Lá no finalzinho da lei, ele vai estabelecer também a aplicação da Lei 8.112 para os serventuários da Justiça. Professor, o que é isso? São pessoas que trabalham no cartório, dentro do tribunal, dentro do fórum. Não se enquadra muito bem na questão do cartório extrajudicial, que é o que a gente conhece. É um cartório que funciona dentro do fórum, ele auxiliando o juiz, tanto que são chamados de serviços auxiliares, os serventuários da Justiça. E quando eles são remunerados com recurso da União, vai se aplicar para eles a Lei 8.112, porque por muito tempo os serventuários eram pessoas, qualquer pessoa era colocada lá, não tinha concurso, não tinha nada, então essas pessoas não se enquadrariam muito no conceito para aplicar a Lei 8.112 para eles. Mas isso aí já acabou há muito tempo, ainda hoje tem alguém que entrou sem concurso público, mas a regra hoje é que os serventuários da Justiça serão remunerados com recurso da União e vai ter a aplicação da Lei 8.112. Então, para quem é também que eu vou aplicar a Lei 8.112? Para os servidores públicos civis da União. Beleza, isso aí eu já sei, professor. Mas aí a prova pode cobrar de outra forma. Então, vai ter aplicação tanto para o poder executivo, como para o poder judiciário, como para o poder legislativo. Então, se eu vou fazer um concurso da AGU, da PRF, da Receita Federal, de algum ministério, Ministério da Fazenda, está dentro aí do poder executivo da União. E aí são servidores civis, eu vou aplicar a Lei 8.112. Da mesma forma, o poder judiciário. Se eu vou fazer o concurso do TRT, da 22ª Região do Piauí, TRE do Piauí, ou qualquer outro TRE, apesar desses órgãos eles serem regionais, né? TRE do Piauí, TRE do Maranhão, mas eles são federais. Eles são órgãos da União, não são estaduais. No âmbito do Poder Judiciário, só é do Estado o juiz estadual e o Tribunal de Justiça. Os outros fazem parte do Poder Judiciário da União, por isso que tem aplicação para os servidores da Lei 8.112. E no âmbito do Poder Legislativo também, concurso aí do Senado, dentro da Polícia Legislativa do Senado, ou então da área administrativa, consultor legislativo, enfim, e da Câmara dos Deputados. Se for um concurso da Assembleia Legislativa, por exemplo, como é estadual, eu vou aplicar o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado. Se for um concurso municipal, eu vou aplicar na Câmara dos Vereadores, por exemplo, o Estatuto dos Servidores Públicos daquele município. Tranquilo? Outro ponto que você tem que tomar cuidado, principalmente aqui no Poder Judiciário, é por conta do seguinte: dentro do Poder Judiciário, eu tenho os servidores e eu tenho os membros do Poder Judiciário. Servidores, normalmente, é técnico e analista. Um técnico judiciário, da área administrativa, analista judiciário, pode mudar um pouquinho o nome, mas basicamente são esses dois. Já os membros são os juízes, magistrados, e de certa forma ele é juiz. A única diferença é que quando ele chega no Tribunal de Justiça, por exemplo, ele vira desembargador. Se ele chega no TRF, muitas vezes é chamado ministro ou desembargador do TRF. No STF, são chamados de ministros, mas ele é um juiz, magistrado, podemos dizer assim. E nesse caso, eu vou aplicar a Lei 8.112 para os servidores. Eu não aplico para os membros do Poder Judiciário, porque eles vão ter um estatuto próprio também para eles, beleza? Então, é para os servidores públicos civis da União. Além disso, além de ter a aplicação
no Poder Executivo, no Poder Judiciário e no Poder Legislativo, a Lei 8.112 também vai ser aplicada para a Defensoria Pública da União, Tribunal de Contas da União, Ministério Público também da União, porque são órgãos independentes que não estão dentro da estrutura de nenhum dos três poderes. A Defensoria Pública é uma função auxiliar da Justiça, o Ministério Público também. Então, não está dentro do Poder Judiciário, não está dentro do Legislativo, o Tribunal de Contas também existiu divergência se ele está dentro do Legislativo ou não, a regra é que ele é um órgão independente. Então, também vai ter aplicação. Você vai fazer um concurso do MPU, vai estudar a Lei 8.112, da DPU, TCU, e assim por diante. Beleza? Então, cuidado com esse detalhe aí. Aqui alguns exemplos de autarquias e fundações públicas federais. O INSS é uma autarquia, Banco Central do Brasil também é uma autarquia, IBGE, uma fundação pública federal, FUNASA também, uma fundação pública federal. Então, concurso para esses órgãos vai ter aplicação da Lei 8.112. Isso aqui eu já expliquei. Agora eu quero falar para vocês algumas exceções muito importantes, uma estabelecida na lei e outra estabelecida na jurisprudência, que é o quê? Se cai na prova falando sobre autarquias, aí você, opa, aplicação da Lei 8.112, é uma autarquia, só que cuidado, a regra é essa, mas aí tem duas exceções. A primeira foi estabelecida recentemente pelo STF em 2020, em que o STF disse o seguinte: a contratação de empregados de conselhos profissionais pela CLT é constitucional. Aí você pode estar olhando assim, sim, professor, onde é que está dizendo autarquia aí? Está dizendo autarquia porque conselhos profissionais, com exceção da OAB, eles são classificados como espécie de autarquias. Então, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Enfermagem, esses conselhos profissionais, com exceção da OAB, que é considerada uma entidade sui generis, não é considerada autarquia, os outros conselhos profissionais são considerados, sim, espécies de autarquias. Então, você faz concurso público para trabalhar neles. Mas o STF entendeu que, se quiser contratar por CLT, pode. Não é obrigado a seguir a regra do estatuto. Tranquilo? Cuidado com isso daí. E a segunda exceção é sobre os consórcios públicos. Consórcio público também é uma espécie de autarquia, quando tem a personalidade de direito público. Mas olha o que foi dito aqui. O consórcio público com personalidade de direito público ou privado observará as normas de direito público no que concerne a realização de licitação, celebração de contratos, a prestação de contas e a admissão de pessoal, que será regido pela consolidação das leis trabalhistas, CLT. Então, olha, ele falou consórcio público de direito público ou privado. Os dois serão regidos pela CLT. Então, direito privado, tudo bem, CLT, isso é a regra. Mas aí, direito público já se enquadra como uma espécie de autarquia. Então, seria estatuto. Mas aqui é outra exceção. Beleza? Cuidado com isso daí. Vamos agora trabalhar com as regras sobre o cargo público. Porque o que é estabelecido no artigo 2º da Lei 8.112 é que servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. E uma coisa que você tem que tomar cuidado é que o direito administrativo, ele se preocupa muito com termos. E, às vezes, uma palavrinha muda o sentido. A gente vai estudar em direito administrativo, regime jurídico administrativo é uma coisa, regime jurídico da administração é outra. Ato administrativo é uma coisa, ato da administração já é outra coisa totalmente diferente. Então, muitas vezes, na mídia, ele pode falar assim, emprego público, empregado público, aí já é outra pessoa. Então, o servidor público é aquele que ocupa um cargo público, é aquele que é regido por um estatuto, que tem estabilidade, que tem um regime próprio de previdência social. Quem é regido por CLT e trabalha na administração pública é chamado de empregado público, como regra. Beleza? Então, cuidado com isso, eu vou já detalhar essas situações para vocês. Da mesma forma, o artigo 3º confirma, né, que cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades que devem ser cometidas a um servidor. Cuidado também com a palavra, que ela é muito utilizada, que é funcionário público. Você escuta muito essa palavra aí. No direito penal ainda é utilizado funcionário público, porque está no próprio Código Penal. Mas no direito administrativo, não utilize mais. O correto hoje é servidor público. No parágrafo único do artigo 3º vai estabelecer que os cargos são acessíveis
a todos os brasileiros, criado por lei, denominação própria, vencimentos pagos pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, cuidado com esse detalhe. Deixa eu falar logo essa questão do cargo e emprego. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais bonito. Então, é o seguinte, quem trabalha numa sociedade de economia mista e numa empresa pública, a pessoa não tem um cargo público, a pessoa tem um emprego público. Ela é chamada de empregado público. Ela é regida pela CLT. Ela não tem estabilidade e é regime geral de previdência social. É o regime de todos, né? Já quem está aí na autarquia e nas fundações, no caso, fundação de direito público, se enquadra aí ocupando um cargo público, é chamado de servidor público, regido por um estatuto, por uma lei, que é a lei que nós estamos estudando, possui sim estabilidade e possui o regime próprio de previdência social. Então, são essas diferenças aí. Toda vez que eu explico isso daqui, eu lembro de um aluno meu, estudar para concurso, e aí ele passou no concurso da Caixa Econômica. A Caixa Econômica é uma empresa pública federal. Caixa Econômica se enquadra bem aqui. E aí ele foi no Instagram dele e colocou assim, Servidor Público Federal. Acho que ele botou um tracinho, botou CFC, né, que é Caixa Econômica Federal. Aí eu fui lá, tirei um print, fui lá falar com ele no privado, disse, pode tirar, você é aluno do Suarinho, está totalmente errado. Você não é servidor público, você é empregado público federal. Aí ele, pô, Suarinho, mas é mais bonito botar servidor, isso é bonito, mas está errado, tire. Eu levei na brincadeira, mas ele tirou, mas depois voltou de novo. Eu fui lá uma semana depois, quando eu vi, estava lá, servidor público, mas está errado, beleza? Então, cuidado com isso daí. E aqui no artigo 3º, ele determina que os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros. Então, aqui entra o brasileiro nato e o naturalizado. Tem só aqueles cargos lá da Constituição Federal, que são privativos de brasileiro nato, né? Mas nem se enquadra que a maioria lá nem é através de concurso. Mas você tem que memorizar quais são aqueles cargos lá, que é de presidente, vice-presidente, presidente do Senado Federal, da Câmara de Deputados, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro de Estado da Defesa, oficial das Forças Armadas e carreira diplomática. São os cargos aí privativos de brasileiro nato. O restante pode ser brasileiro naturalizado também. Igual aqui, os cargos públicos, a regra é que o brasileiro nato e naturalizado podem fazer um concurso público. Já o estrangeiro, em regra, não pode. Ele não pode aí estar fazendo um concurso público. O estrangeiro ele só pode fazer concurso público para 3 áreas de 2 locais. Quais são as 3 áreas? No caso, professor, técnico ou cientista da Universidade Federal ou instituição de pesquisa científica, tecnológica federal. Pegando aqui para o Piauí, no caso, Universidade Federal do Piauí e Instituto Federal do Piauí. Então, um estrangeiro, ele pode ocupar essa vaga aí como professor, técnico, cientista na Universidade Federal ou no Instituto Federal, só um exemplo aí, né? Mas podem ter outros institutos de pesquisa científica e tecnológica, além desses que eu estou colocando aqui. Mas olha um detalhe, concurso para assistente administrativo do IFP, um estrangeiro pode fazer? Não, porque não é um cargo de professor, não é um cargo técnico e não é cientista. É um cargo administrativo, assistente administrativo. Então, só é acessível a brasileiros natos ou naturalizados. Os estrangeiros só podem ocupar esses 3 aqui, beleza? Um tópico interessante é que o cargo público, ele pode ser dividido de 3 formas. O cargo efetivo, o cargo vitalício e o cargo em comissão. Conforme até foi falado aqui, ó, no finalzinho, os cargos públicos provavelmente em caráter efetivo ou em comissão. E aí surge também esse vitalício. E aí, professor? Na Lei 8.112, as regras são utilizadas mais para o cargo efetivo e o em comissão. O vitalício, geralmente, eles possuem o estatuto próprio deles, que são cargos aí já de alto escalão. É juiz, é promotor, então eles já possuem o estatuto próprio deles. Mas vamos entender o que é isso, né? O cargo efetivo
é quando a pessoa ela faz um concurso público para adquirir uma coisinha chamada estabilidade. Já o cargo vitalício, a vitaliciedade, como é chamada, pode ser através de concurso público. A pessoa faz o concurso público para juiz, ou a pessoa também pode adquirir sem concurso público. Pode ser das duas formas, como é no caso do quinto constitucional, quando a pessoa já entra no Poder Judiciário, por exemplo, através do quinto constitucional. Professor, não sei o que é quinto constitucional, estou começando a estudar agora, estou estudando do zero. Não se preocupe. Aqui é só algumas normas básicas que você precisa entender, mas assim, não precisa nem se aprofundar tanto nisso daqui. Porque o que poderia cair na prova? Trocar, por exemplo, cargo efetivo por cargo vitalício. E aqui você só precisa saber que eles são diferentes. Pronto. Não precisa detalhes, saber para... Não. Na Lei 8.112, ele só vai perguntar, às vezes fazer a pegadinha com termos, né? Porque é o que é feito muito no direito administrativo. E aí, o vitalício pode ser através de concurso público ou sem concurso público, e a pessoa vai adquirir a vitaliciedade. Já o cargo em comissão, ele é sem concurso público. A pessoa não faz concurso público. E a pessoa não tem estabilidade também. Então, nem vitaliciedade, o cargo é chamado de livre nomeação e livre exoneração. Vocês podem escutar também, visualizar na prova, como cargos ad nutum. Essa palavrinha em latim, que vai ser a mesma coisa de cargo em comissão, quando for utilizado na hora da prova. Então, o cargo efetivo é o que vocês estão buscando, através de concurso público, e vão adquirir a estabilidade. A estabilidade vai ser adquirida após 3 anos de efetivo exercício. Já a vitaliciedade a pessoa adquire após 2 anos. E o cargo em comissão, ele não tem estabilidade, beleza? No cargo vitalício, a pessoa que tem esse cargo só perde ele por uma sentença judicial transitada em julgado. Já o servidor público, ele pode perder o cargo por um processo administrativo, por exemplo. Então, algumas diferenças aí entre esses cargos. Professor, e esse cargo em comissão, como é isso daí? Esse cargo em comissão, ele é utilizado para direção, chefia e assessoramento. Para essas 3 situações. Não é utilizado, não vou colocar esse cargo em comissão para exercer uma função permanente, por exemplo, lá na instituição, não. Função que é permanente eu vou botar para o cargo efetivo, concurso público. A pessoa vai ter estabilidade. Já aquela função que é transitória de direção, do chefe, do comandante, que a pessoa vai estar escolhendo ali, aí nesse caso eu posso colocar o cargo em comissão, chamar pessoas de fora da administração, que não fizeram concurso, para ocupar esses cargos aí. Beleza? Tem que tomar cuidado, eu vou já explicar também a questão da função de confiança e do cargo em comissão. Vamos falar agora da estabilidade, já que foi falado aqui sobre o cargo efetivo. Então, o que é essa estabilidade? O artigo 21 da Lei 8.112 determina que o servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo. Aqui que eu disse para vocês, ó. Às vezes, professor, é novidade, não estou estudando pela primeira vez. Quem já conhece, tudo bem, está só se atualizando, está só se aprofundando e pronto. Mas para quem está estudando do zero, começando, é o quê? É só a questão literal de tirar efetivo e colocar vitalício. E aí, se você não sabe que existe 2, você vai pensar que é a mesma coisa, pode pensar, né? Aqui ele pode colocar provimento comissão, não, estabilidade é para o efetivo. Vai adquirir estabilidade ao completar 2 anos. Opa, Lei 8.112. Você bobeou aqui, você está desatualizado. Tem estatuto estadual, municipal, que está mais atualizado que a Lei 8.112. Não é esse prazo, o prazo é de 3 anos, através da emenda constitucional número 19. E aí, professor, na hora da prova, o que, que vai valer? Na hora da prova é para valer 3 anos, porque é a Constituição, questão de hierarquia, foi uma revogação tácita. Existe entendimento do STF já dizendo que o prazo de estabilidade, o prazo do estágio probatório tem que ser de 3 anos. Mas, infelizmente, a Lei 8.112 está desatualizada nesse ponto.
Beleza? Então, cuidado quando vocês estiverem fazendo a leitura, vai estar lá 2 anos. Opa, não, 3 anos, de acordo com a Constituição Federal. E o artigo 22 também está um pouquinho desatualizado, mas esse é cobrado em prova e as bancas acabam aceitando ele como gabarito, porque ele vai falar que o servidor estável só vai perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Cuidado que não é qualquer sentença judicial, ela tem que ter o trânsito em julgado. E o que é isso, professor? Transitar em julgado. Que não tem mais margem para recurso. Acabou, transitou em julgado. Vamos supor, chegou no STF, que você pode entrar com processo com o juiz, vai para o tribunal, o STJ, chegou no STF, em regra, transitou em julgado. Ou então processo administrativo que ele seja assegurado ampla defesa. Então, muitas vezes, esse artigo 22 é cobrado dessa forma e as bancas consideram como correto. Mas é interessante você saber que existem 4 formas do servidor estável perder o cargo dele. Então, quem tem estabilidade, em regra, não vai perder seu cargo, não. Ali, opa, pro resto da vida, passou 3 anos, ganhou estabilidade, acabou. Só que aí o artigo 41, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele estabelece 3 formas em que a pessoa, o servidor estável, pode perder o cargo dele. Sentença judicial transitada em julgado, até aqui nenhuma novidade. Processo administrativo, que vai ser assegurado ampla defesa para o servidor, processo administrativo disciplinar, que é o famoso PAD. Até aqui também nenhuma novidade, mas aí surge a novidade, mediante avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar. Isso aqui surgiu junto com o princípio da eficiência. E a Lei 8.112, o próprio nome dela muito famoso, né? Lei 8.112 de 1990. O princípio da eficiência surgiu em 98, 8 anos depois. Então, por isso que na Lei 8.112 só tem 2 hipóteses, mas a Constituição trouxe mais uma, que é essa avaliação periódica de desempenho, que na prática ela não acontece, não está acontecendo, mas que vai acontecer daqui a um tempo, que é o servidor perder o cargo dele numa avaliação, porque acontece a avaliação no estágio probatório. Isso aí muitos de vocês já conhecem, quem não conhece vai conhecer na próxima aula. No estágio probatório, o servidor vai ser avaliado, no final ele pode perder o cargo dele ou então ganhar estabilidade. Só que essa avaliação periódica, ela não é só no estágio probatório, é durante toda a vida funcional do servidor. Então, se ele for um servidor preguiçoso, alguma coisa do tipo, pode ser que ele venha perder o cargo dele nessa avaliação periódica de desempenho. E aí, o artigo 69, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele estabelece outra situação que o servidor estável pode perder o cargo dele. É na questão de redução de gastos por conta do limite, com a questão do pessoal, remuneração de pessoal. Como assim, professor? Uma crise econômica e o Estado está em crise, está gastando muito com o servidor, a folha está inchada, né? Tem mais do que pode pagar. E aí, nesse caso, o servidor estável ele pode perder o cargo dele para o Estado. Opa, peraí, agora eu consegui colocar em ordem aqui. Eita, professor, acho que vocês podem ficar igual eu fiquei quando eu estudei isso aqui pela primeira vez. Quando eu estudei isso aqui, que eu vi essa... Porque aqui, ó, no artigo 41, parágrafo 1º, o servidor só perde o cargo se ele fizer besteira. Aqui depende dele. Então, responde a sentença judicial quem fez alguma coisa errada, né? Mesmo que seja de forma culposa, mas fez. E aí, se essa sentença judicial transitar em julgado, o servidor pode perder o cargo dele. Não vai ser qualquer sentença, né? Vai ser a sentença determinando a perda do cargo ali do servidor. Um processo administrativo, quem responde um processo administrativo fez alguma coisa ali que ensejou a abertura daquele processo. Pode até ser que seja inocente no final, mas surgiu aquela dúvida ali, aquela investigação. E a avaliação periódica de desempenho, se você está trabalhando direito, está com nota alta, não tem o que se preocupar. Então, aqui é só se o servidor fizer alguma besteira mesmo que ele vai perder o cargo, senão está ok. Já nessa outra possibilidade, do 169, parágrafo 4º, o servidor não fez nada, foi o Estado que errou, né? Foi o gestor que errou, está gastando demais, está em crise, e aí vai mandar quem tem estabilidade para fora.
Então, quando eu estudei isso aqui a primeira vez, eu fiquei logo assustado. Eita, tão difícil passar no concurso, estou estudando aqui para ganhar essa estabilidade, e aí eu posso perder essa estabilidade. Pode, mas não é tão fácil assim também, não. Existe a possibilidade. Mas, por exemplo, para chegar no servidor, então está em crise, tem que reduzir gastos. Eu vou reduzir pelo menos 20% o gasto com carga em comissão e função de confiança. E são aqueles cargos, né, que geralmente são os comissionados, como são chamados, pessoas que entram sem concurso público, é geralmente até quem ganha mais. Tem alguns que ganham até mais do que o servidor concursado. Então, já reduzindo em 20% isso daí, eu já consigo aí dar um fôlego grande, né? Então, pode ser que resolva. Se não resolver, eu vou exonerar os não estáveis. Agora, aqui, quem não tem estabilidade é perigoso. Porque aí quem não tem estabilidade ainda, está naquele período de 3 anos, pode ser colocado para fora. E aí volta para casa, vai estudar para concurso. Se depois disso tudo, não, já reduzi, já fiz tudo, exonerei, aí é que chega na questão do servidor estável. Então, na prática, não é tão fácil isso acontecer para o servidor estável, mas pode, beleza? Então, aqui são as 4 formas que a Constituição estabelece de perda de cargo do servidor com estabilidade. A Lei 8.112 só traz 2, que é a sentença judicial transitada em julgado e o processo administrativo disciplinar. Então, às vezes, a questão, como eu falei, cobra de forma literal, só com essas 2, ok, já foi considerado como correta. Ela não pode, às vezes, trazer alguma restrição, alguma coisa desse tipo, mas se for dessa forma aqui, as questões costumam colocar como correto, porque é o texto da lei. Um tópico bem interessante e atualizado aí para vocês é do enunciado 37 da primeira jornada de Direito Administrativo do Conselho da Justiça Federal do STJ. Professor, o que é isso? Sempre estudei Direito Administrativo, nunca vi essa questão de jornada. Por 2 motivos. Primeiro, porque ela é a primeira. Então, e ela aconteceu recente, foi 2020, 2021, mais ou menos. E, professor, o que é isso? Essa jornada de direito administrativo? É o seguinte, já existia no direito civil, em vários outros ramos, e aí decidiram fazer no direito administrativo. Chamaram vários doutrinadores, várias pessoas aí também do Poder Judiciário, várias pessoas aí entendidas do direito administrativo, para conversar, estabelecer algumas normas, né, algumas regrinhas que às vezes ficavam em dúvida. Então, isso daqui, como é que nós vamos decidir aqui? Só que é o seguinte, essas situações, o que foi decidido aqui, não tem muito o caráter da obrigatoriedade, né? Não quer dizer, tem que ser assim. Mas como eles entenderam, foram pessoas que estudaram, foi feita essa jornada, então tem um peso muito grande isso daqui, e para efeitos de prova pode ser cobrado sim essa parte aí desses enunciados. E esse enunciado 37, se não me engano, foram 40 que foram aprovados. E aí foram de vários assuntos, tem alguns que servem aqui para o assunto, tem outros que não servem para outros assuntos, para poderes, atos, licitações, mas esse 37 se encaixa perfeitamente, porque ele diz assim, a estabilidade do servidor titular de carga efetiva depende da reunião de 2 requisitos cumulativos. Quais são? O efetivo desempenho das atribuições pelo período de 3 anos e a confirmação do servidor no serviço mediante aprovação pela comissão de avaliação responsável. Nós vamos estudar na próxima aula. Porque o que acontece? Aconteceu comigo isso aqui. Eu fui considerado estável, quer dizer, até hoje eu não sei se eu sou estável. Por quê? Porque eu trabalhei 3 anos, estou chegando, acho que 5, 6 anos trabalhando, e nunca recebi a informação da minha estabilidade, que é o que acontece na maioria dos órgãos na prática. Só que na prova vai cair a teoria. Então, na teoria, para o servidor ter a estabilidade dele, o que acontece? Tem que passar os 3 anos e tem que existir a confirmação, tem que ser aprovado pela comissão de avaliação, tem que ser aprovado no estágio probatório. O simples fato de passar o tempo, né? Não, já completei 3 anos, já sou estável. Não, então, por exemplo, no meu caso, pela lei, eu não sou estável ainda, porque eu estou trabalhando há 5, 6 anos, mas eu nunca tive a confirmação, nunca foi feita a minha avaliação de desempenho, como acontece em 200 mil cargos dentro da administração pública. A pessoa acaba virando ali estável, passa o tempo, acabou e pronto. Mas aí é necessário esses 2 requisitos, né? O tempo, 3 anos, e a aprovação pela comissão de avaliação
responsável. Beleza? Um tópico interessante também, que é importante conhecer aqui, é a questão dessa estabilidade do artigo 19 da ADCT. O que é isso, professor? Essa estabilidade aí do artigo 19 da ADCT. ADCT é o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Quando a Constituição foi feita, muitas regras já existiam, só que a Constituição chegou e foi mudando. Por exemplo, antigamente não precisava de concurso público. A pessoa entrava na administração pública por indicação, por um parente, por isso ou por aquilo outro. Aí a Constituição chegou e disse, não, acabou, agora aqui é concurso. Só que aí quem já estava, né? E aí lá no artigo 19 desse ADCT, foi estabelecido uma regra de transição, podemos dizer assim. E aí, quem estava trabalhando? A Constituição foi publicada em outubro de 1988, 5 de outubro de 1988. Quem estava trabalhando há 5 anos, nos últimos 5 anos, né? Então, no caso aqui, até 83, né? 5 anos, é. 8 e 3, 5, pronto, 5 e 3, 8, aliás. Porque mexer com matemática e direito não dá certo, né? Tem aula de gratificações adicionais. Aí um dia eu fui fazendo aqui o cálculo e tal, e fui botar 10% de 1.000, parece. Aí eu botei 100, eu fui 10, sei lá, e o aluno, não, professor, tá errado. Eu disse, oh, meu Deus do céu, presta atenção no direito, aí na parte da gratificação. Aí esse cálculo aí, eu não sei se está certo ou está errado, não. Agora eu me preocupo com os cálculos aqui agora. Então, vamos lá. Então, essas pessoas que estavam trabalhando há 5 anos anteriores à publicação da Constituição, elas ganharam de brinde a estabilidade. Então, quando a Constituição chegou, disse, ó, vocês aqui já estão estáveis. Ganharam de presente mesmo, porque a pessoa não tinha feito concurso, a pessoa entrou sem concurso público. Professor, mas se a pessoa tivesse só há 2 anos, só há 3 anos, muitos foram colocados para fora. Colocados para fora, foi pago a indenização para eles e pronto. Foi isso que aconteceu. Já quem estava trabalhando pelo menos há 5 anos, aí continuou e continuou com estabilidade. Não precisou passar por avaliação, por nada, como eu falei, ganhou de presente. Beleza. Então, agora você já sabe o que é essa estabilidade aí do artigo 19 da ADCT. Essa estabilidade para quem tinha entrado na administração pública antes da Constituição. E aqui ele vai falar, ó, não se estende aos empregados das fundações de direito privado, aplicando tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público. Foi o que eu já tinha explicado, né? Mas às vezes essa jurisprudência é de 2019, cai na prova, às vezes você fica, eita, o que é isso? Mas o assunto é tão simples. Já tinha até explicado quando eu falei aqui, ó, que autarquia, direito público, fundação, direito público privado. E vai ter a aplicação do estatuto, né, da estabilidade para quem é direito público. Direito privado não vai ter. E aí é o que diz essa decisão aqui, que quem trabalhava numa fundação pública de direito público, há 5 anos anteriores à Constituição Federal, publicação da Constituição Federal, ganhou a estabilidade. Mas quem trabalhava numa fundação de direito privado, aí não ganhou estabilidade, porque não é estendido para eles. Beleza? Vamos conhecer agora as regras do concurso público. Mas antes de explicar as regras do concurso público, só para explicar para vocês aqui a diferença entre dois assuntos, que aqui na Lei 8.112, eles aparecem de forma bem discreta. É mais na Constituição Federal que é cobrado isso daqui, que são os cargos em comissão e as funções de confiança. Porque eles são bem parecidos. Por que eles são bem parecidos? Porque eles são utilizados para direção, chefia e assessoramento. Só que tem uma diferença. A função de confiança, ela só pode ser exercida por servidor efetivo, servidor de carreira do órgão. Já o cargo em comissão, ele pode ser exercido por qualquer pessoa. O que a Constituição vai falar foi só o seguinte, que existe um percentual mínimo que vai ser de servidor efetivo, que é para não deixar assim tão solto, né? Então, assim, ó, quando eu assumi a chefia da instituição que eu trabalho um determinado período, e aí quando eu cheguei lá, aqui como comandante,
foi dito assim, olha, você tem 2 funções de confiança e você tem 4 cargos em comissão à sua disposição. E eu, perfeito, 6 pessoas trabalhando comigo, show de bola, vou montar a equipe aqui padrão, equipe aqui legalista, vai botar o estatuto aqui para trabalhar, vamos pegar, botar o estatuto debaixo do braço aqui e vamos colocar em ordem. Opa, já estava até pensando quem é que eu ia colocar. Quando eu cheguei, me deram uma pessoa, escolha uma, pronto. E se quiser, se não quiser, fique sozinho. E eu disse, não era 6. Aí, eu acho que na cabeça deles pensaram assim, 6 era para você aceitar o cargo, aceitou, agora é só um. Mas aí, que onde é que eu quero chegar? Se fosse realmente a 6, então, como era 2 funções de confiança, aqui eu tinha que escolher entre meus coleguinhas, entre os meus amigos. Pegava algum miguxo, algum amigo ali e botava nessa função de confiança. Pronto. Não poderia chamar ninguém de fora. Tinha que ser alguém de dentro ali, servidor efetivo. Pronto, que é uma função de confiança. Já o cargo em comissão, existe um percentual mínimo, vamos supor, 1. Então, 1 eu teria que chamar também dos meus amiguinhos, apesar de ser um cargo em comissão, mas esses cargos, professor, é um cargo de diretor, um cargo de assessor, então meu assessor, assessor direto aqui, um diretor de um departamento, diretor não sei de quê, chefe não sei de quê, são esses cargos aí, que pode ser feito dessa forma. Já os outros 3 cargos em comissão, eu podia chamar quem eu quisesse, respeitando, lógico, as regras de nepotismo. Mas eu poderia chamar vocês aí, meus alunos aí que não são concursados, por exemplo, não só estudantes, são concurseiros. Eu poderia dar, não, vou aqui, dar um emprego aqui na administração pública. Você vai ocupar esse cargo comissionado, esse cargo em comissão. Então, poderia acontecer, beleza? Então, a diferença, basicamente, entre o cargo em comissão e a função de confiança é essa. Agora, vamos conhecer as regras do concurso público. Para eu ganhar estabilidade, para eu poder ocupar um cargo público, eu tenho que fazer o concurso público. Esse concurso, ele vai ser de provas ou de provas e títulos. Como é que funciona isso? Concurso de provas é o que geralmente acontece. A pessoa faz a prova, são 10, 100, 200 vagas. Quem está dentro das vagas vai ser nomeado, quem não está, fica classificado, eliminado e pronto. Já o concurso de provas e títulos, ele é feito em 2 etapas. Eu tenho a fase da prova, que a pessoa faz lá a prova normal, só que aí depois eu tenho a fase de títulos. Que esses títulos, mestrado, doutorado, pós-graduação, publicações em revistas científicas, às vezes tempo de serviço público é contado como título, e diversas outras situações. E aí eu somo as 2. Então, a pontuação final aqui agora vai ser o somatório das 2, aí eu tenho a pontuação final do servidor. E aí vai ser feito lá, muitas vezes a pessoa pode tirar em primeiro lugar na prova, aí depois na prova de títulos ela cair para segundo, para terceiro. E um tópico bem interessante é o seguinte, a prova, ela tem um caráter classificatório e habilitatório, ou eliminatório. Como assim, professor? A prova classifica, coloca você em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo e assim por diante, mas também elimina. Se você não fizer o mínimo, por exemplo, que foi estabelecido no concurso, você está eliminado do concurso. Já a prova de títulos, ela tem um caráter apenas classificatório. Ela não elimina ninguém, ela não tem um caráter eliminatório, não tem um caráter habilitatório. Cuidado com isso. Então, se é um concurso de provas e títulos, e você chega nesse concurso e você não tem título nenhum, então sua classificação pode cair, mas você não está eliminado do concurso. Então, lá o concurso pedia mestrado e doutorado, eram os 2 títulos que eram pedidos, por exemplo. Você chega lá e diz, não tem o mestrado, não tem o doutorado. Beleza, você continua no concurso, você não vai ser eliminado por conta disso. A sua classificação é que pode cair, e quando eu somar, né, as pessoas que tiverem, aí pode ser que caia. Ou até mesmo se a pessoa fizer uma prova muito boa, ficar muito distante do segundo, às vezes nem cai. Às vezes mesmo sem o título e tudo, ela continua em primeiro. E outro ponto também muito importante é que eu não posso ter um concurso só de títulos. Isso não é possível, porque isso aqui gera muito subjetivismo, né? Muita possibilidade de fraudes. Às vezes, professor, mas eu já vi na prefeitura não sei de onde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, no estado. Não, ali você está vendo questão de seletivo, questão de contratação de servidores temporários, porque ali muitas vezes é feito por um processo seletivo, que não é a mesma coisa de concurso público.
Por isso que eles são chamados seletivos, né? Porque é um seletivo, eles são regidos muitas vezes pela CLT. Então, cuidado para não confundir. Agora, o prazo de validade do concurso. O prazo de validade do concurso é até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, eu posso ter um concurso com prazo de validade de 30 dias? Pode. Podendo ser prorrogado por mais 30 dias, porque a prorrogação é do mesmo prazo. Se você botou 30 dias, acabou, meu filho. A prazo de validade pode ser de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Eu não posso colocar 1 ano e depois colocar aí, prorrogar por 2 anos. Não, não pode. E aí o concurso pode ter o prazo de validade de 2 anos, aí, opa, tá acabando, eu prorrogo lá por mais 2 anos. Beleza? Cuidado com esse detalhe aí. Essa questão de prazo de validade, condições de realização serão fixados no edital. E um cuidado importante: o edital vai ser publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. Então, hoje está muito bom. Os perfis aí dos professores, né, do Instagram, Facebook, no seu e-mail você recebe quando sai o edital, saiu o edital, você fica sabendo em todo lugar, não tem nem como, nem que você não queira, você sabe que saiu aquele edital. Só que um tempo atrás não era assim. E aí, por isso que tinha essa regra de publicar o edital em um jornal de grande circulação. Então, eu publicar no Diário Oficial, mas como algumas pessoas poderiam nem saber, aí eu publicar no jornal. A pessoa, tá aqui no jornal, saiu o concurso do INSS. Eita, eu vou fazer. Então, era assim que as pessoas sabiam do concurso naquela época. Por isso que é estabelecida essa regra aqui. E o parágrafo 2º, muito cuidado com ele. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Isso é a regra da Lei 8.112. Só que a Constituição fala o contrário. A Constituição diz que pode fazer um outro concurso, sim. Mas eu vou nomear primeiro o pessoal do primeiro concurso. Como assim, professor? Se eu fiz um concurso, 50 vagas, eu tive 50 pessoas que passaram nesse concurso, foram aprovadas. Eu já nomeei 25, foram nomeados. Está faltando nomear 25. Estão esperando nomeação. Eu posso abrir um novo concurso? Pela Lei 8.112, não. Não vou abrir um novo concurso, então se aprova de acordo com a Lei 8.112? Não, não pode. Não se abrirá um novo concurso enquanto tiver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade não expirado ainda. Beleza. Mas aí, pela Constituição Federal, lá no artigo 37, a Constituição permite. Só a Constituição diz assim: eu faço um novo concurso, vamos supor, para 60 vagas. Tenho 60 pessoas aqui aprovadas. Eu só posso nomear esse pessoal aqui depois que eu nomear todo mundo de cá. Primeiro eu nomeio todo mundo do primeiro concurso, aí depois que eu nomeio o pessoal do segundo. Então, pela Constituição, eu posso fazer 10 concursos ao mesmo tempo, se eu quiser. Mas aí eu tenho que respeitar a nomeação. Nomeio primeiro o pessoal do primeiro concurso, depois o pessoal do segundo e assim por diante. Não posso... Fiz 10 concursos ao mesmo tempo, chamei para o mesmo órgão, né, no caso, e aí eu chamei lá o primeiro do 10º, e não chamei... Não, eu tenho que ir seguindo a ordem. Mas cuidado, porque na questão da lei, não pode. Eu estou explicando as duas, porque pode ser que caia na sua prova falando da Constituição, da lei, pela Lei 8.112 não pode. Se tem candidato aprovado, o prazo de validade ainda está vigente, eu não posso fazer um novo concurso. No parágrafo 2º, ele vai estabelecer as regras para as pessoas com deficiência, apesar de ter na lei pessoas portadoras de deficiência, mas esse termo não é o correto. Não utilize nem na redação, você pode perder ponto. A lei está aí porque a lei ela só muda, né, se for feito lá o projeto, e o pessoal não se preocupou com isso ainda. Mas o correto hoje é a pessoa com deficiência. Então, para as pessoas com deficiência, é assegurado eles escrever um concurso público para o provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis. Eu já vi questão dizendo o seguinte, que vai ser assegurado vaga para a pessoa com deficiência em todos os concursos. Não. É para aquele concurso que o cargo é compatível, que a deficiência é compatível com as atribuições do cargo. Então, por exemplo, geralmente na área policial não abre vaga. Às vezes tem, às vezes não tem. Então, vai depender muito dessa questão da deficiência ser compatível, por conta que a área policial, a pessoa tem mais agilidade, aquela coisa toda, né? Diferente de uma área administrativa, que a pessoa está ali mais sentada, então mais interno, então fica mais questão de colocar vaga para pessoa com deficiência. E na lei, só foi estabelecido o limite máximo, porque vai ser reservado até 20% das vagas oferecidas no concurso.
Pronto. Isso foi o que foi estabelecido na lei, o limite máximo de até 20% das vagas eu vou reservar para pessoa com deficiência. Só que a lei não tinha estabelecido o mínimo. E aí foi obrigada a jurisprudência, o STJ, estabelecer isso daí. E foi dito, não, o mínimo de 5%, pelo menos. Posso botar 1%? Não, 2%, no mínimo 5%. E aí ficou esse parâmetro. A lei estabeleceu o máximo que eu vou ter é 20%, então, eu quero ter 30, 40, não. O máximo aí é reservado até 20% das vagas oferecidas no concurso. E já o mínimo foi estabelecido pela jurisprudência, basicamente o STJ, que firmou isso daí, de 5%. Isso já foi pergunta de prova, tranquilo? Vamos conhecer agora algumas decisões importantes, bem atuais, relacionadas com o assunto da aula de hoje. E quando você estuda a Lei 8.112, você não pode ficar preso só na lei, porque algumas decisões, alguns temas doutrinários, como ele é um assunto tão importante, pode cair na sua prova. Então, o primeiro tópico aí é constitucional remarcação de custo de formação para candidato de agente penitenciário feminino, que no caso agora é policial feminino, de candidato que esteja lactante, à época de sua realização, independentemente de prévia previsão expressa no edital. Então, mesmo que o edital não fale, não estabeleceu nada, mas é constitucional remarcar o curso de formação para candidato aí que está lactante, né, no momento da realização do curso. Da mesma forma, essa daqui até mais cobrada em prova, porque ela é mais antiga, a remarcação do TAF, teste de aptidão física, que ocorre para concurso da área policial. A pessoa fazer corrida, barra, abdominal. E como pode ter um risco para a gestante, para a grávida, ela pode remarcar. Então, chegou lá no dia do TAF. Porque o TAF, como regra, ele não pode ser remarcado. Na época da Covid, por exemplo, foi uma discussão muito grande, mas pessoas que estavam com Covid, a maioria ou ia lá arriscar, mas a maioria perdeu. Da mesma forma, se a pessoa adoecer, quebrar a perna, alguma coisa, vai perder o TAF, perdeu o concurso, tem que dar de novo. Já para a grávida, foi uma regra muito bem estabelecida, colocando isso daí. Não, ela está grávida, o que acontecia antes? Ou ela ia arriscar, fazer, ou ela perdia. Agora não, ela pode remarcar o teste de aptidão física. Isso também independe de previsão expressa no edital. A prova pode querer, depende, tem que estar expresso no edital. Não, mesmo que não tenha nada no edital falando, mas é um direito assegurado para a grávida, beleza? Essa daqui também já caiu tanto que eles pararam de cobrar, mas daqui a um tempo eles voltam a cobrar isso daqui. Que os editais de concurso não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem. Então, se você tem a sua tatuagem, em regra, o edital não vai estabelecer restrição quanto a isso, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Como assim, professor? A pessoa que tem uma tatuagem, pena de morte já, está violando um valor constitucional da vida aí. A suástica, né, do nazismo, também, ali não, peraí, ferir a dignidade da pessoa humana, também não pode. Tópico bem interessante também, 2020, sem previsão constitucional adequada instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Porque aqui tem a questão do indúbio pro réu. Na dúvida, né, eu sou a favor do réu. Esse é um dos princípios do direito penal. Então é o seguinte, a pessoa que está respondendo um inquérito, uma ação penal, eu não sei se ela é culpada ainda. Não é porque a pessoa está respondendo uma ação penal que eu vou dizer, a já é culpada. Aí na fase de investigação social, alguma outra fase que tiver lá do concurso, eu vou estar tirando. Não, restringe, está reprovado. Por quê? Não, porque você está respondendo uma ação penal. Sim, mas espera aí. Nem transitou em julgado, eu não sei nem se eu sou culpado ainda. Então, nesse caso, a não ser que tenha ser instituído por lei, né, alguma situação, mas se não, não é legítima aquela cláusula que tem lá no edital dizendo, se você estiver recebendo um inquérito, uma ação penal está fora do concurso. Não, isso aí não pode acontecer. Outro tópico também muito cobrado, que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos, a manutenção do cargo sob o fundamento do fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar. Outro provimento judicial de natureza precária, superveniente revogado ou modificado. O que acontece isso? Como é que acontece? O que acontece na questão do mandado de segurança. E acontece muito em concursos da área policial. Porque às vezes a pessoa fica em alguma das etapas e entra com mandado de segurança e o juiz concede uma liminar para a pessoa continuar
naquele concurso. Só que a liminar do mandado de segurança, ela precisa ser revista, ela precisa ser analisado o mérito. Lá na frente, o juiz vai analisar o mérito. E aí ele vai confirmar ou ele vai revogar essa liminar. Só que às vezes demora. E a pessoa vai fazer o concurso e aí toma posse, começa a trabalhar, e na liminar ainda, subjúdice. Você já deve ter visto essa palavra em algum concurso. Subjúdice. E aí, depois de 3, 4, 5 anos, o juiz vai analisar e diz, não, vou revogar a liminar. E aí, buf, a pessoa perde. Aí muitos alegaram essa teoria do fato consumado. Ah, já está com tanto tempo, e eu vou perder o meu cargo mesmo assim. Para o STF, o STJ também pensa da mesma forma, vai, porque a pessoa entrou no concurso público sabendo, ela entrou através de uma liminar. Então, ela sabia que aquela liminar... Não quer dizer que todo mundo que entra com liminar vai cair, não. Pode ser que lá na frente seja confirmada, a pessoa continua no cargo dela, trabalha para o resto da vida e pronto. Aqui é na questão da liminar cair. Por algum motivo, a liminar não foi aceita, né? Foi revogada, modificada, e a pessoa não continua no cargo aí sob fundamento do fato consumado. Isso é a regra. Logicamente, no caso concreto, pode ter alguma situação excepcional, alguma coisa, mas geralmente cai na prova dessa forma aqui. Outro ponto importante relacionado a concurso público é sobre a cláusula de barreira, que o STF hoje ele está até aceitando que tire essa cláusula de barreira, mas ele diz que também pode acontecer. E o que é isso, professor? É o seguinte, é eu fazer um concurso, e aí o concurso tem 10 mil inscritos, e eu digo assim, tudo bem, vocês foram aprovados aqui, então 5 mil foram aprovados na primeira etapa. Mas eu chego e digo assim, só 200 vão passar para a segunda etapa. Então, ó, de 5 mil que conseguiram atingir ali pelo menos o mínimo, né, conseguiu ficar ali com a pontuação para passar na primeira etapa, era para passar 5 mil para a segunda. Mas aí chega uma cláusula de barreira e diz assim, não, só passa os 200 primeiro, acabou. Aí muitas vezes isso era considerado inconstitucional, que não poderia e tal, mas o STF considerou constitucional essa cláusula de barreira inserida em edital do concurso que limita o número de candidatos participantes de cada fase da disputa, com o intuito de selecionar apenas os mais bem classificados. Beleza? Isso aqui eu já expliquei, questão da prova de títulos, né? Ela não pode ter o caráter eliminatório, ela vai apenas classificar os candidatos. Essa aqui bem interessante e recente, ó, 2021, que fala o seguinte, o candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de ensino médio profissionalizante ou completo com técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional. Como assim, professor? Aqui a questão que a pessoa que vai fazer um concurso para técnico de enfermagem, mas ela não tem um curso técnico, mas ela tem um curso de enfermagem. Ou o concurso é para técnico de contabilidade. A pessoa não tem o curso técnico, mas ela é formada em ciências contábeis, contadora. Então, nesse caso, ela pode tomar posse sim, porque o concurso pede aí um nível técnico, um nível profissionalizante. A pessoa tem a mais. A pessoa não é técnica em enfermagem, ela é enfermeira. Então, nesse caso, ela pode sim tomar posse quando ela tem um diploma aí superior, mas tem que ser na mesma área, né? Não pode ser assim, o curso é para técnico em enfermagem, eu sou formado em direito. Não, aí não vai poder, tem que ser na mesma área ali para poder encaixar. Vamos resolver algumas questões para depois finalizar a aula de hoje. Então, a questão que é no DEPEN 2021, Jorge, chefe de repartição vinculado ao órgão público federal, determinou de forma expressa que todos os servidores deveriam tratar os administrados com respeito e urbanidade, que não toleraria ofensa verbal. No entanto, Bruno, de seus subordinados, que exerce cargo em comissão e não possui cargo efetivo, cometeu grave insubordinação em serviço ao insultar a Fernanda, uma administrada que havia solicitado informações sobre o andamento de processo que tramitaram no referido órgão. Jorge, na figura de autoridade pública competente, abriu processo administrativo disciplinar contra Bruno, que culminou na aplicação de pena de suspensão por 90 dias aos insubordinados. A Lei 8.112 é inaplicável a Bruno, uma vez que ele exerce cargo em comissão e não possui cargo efetivo. A questão quis trazer uma pegadinha aí, né? Porque o Bruno, ele ocupa um cargo em comissão. Aí foi dizer, a Lei 8.112 não se aplica para você,
Se aplica sim. A Lei 8.112 se aplica para quem ocupa cargo público. E o cargo público, eu tenho o cargo público efetivo e o cargo público em comissão. Então, a pessoa, mesmo ocupando um cargo em comissão, se for um cargo em comissão federal, vai ser aplicado a Lei 8.112 para ela, sim. Então, a questão está errada aí. Outra questão. É constitucional a regra inserida no edital do concurso público denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. Perfeito, correto aí. E para finalizar, o servidor que tenha tomado posse no cargo em decorrência de medida liminar posteriormente revogada tem direito de permanecer no cargo com fundamento na teoria do fato consumado e no princípio da proteção da confiança legítima, caso tenham se passado mais de 5 anos. Está errado. A questão que se colocar 5 anos, porque já passou da estabilidade, né? É o prazo que geralmente acontece de prescrição da administração de 5 anos, mas aqui teve uma questão até da banca CESP que falou que a pessoa estava há 6 anos no cargo e a liminar foi revogada e a pessoa saiu, perdeu o cargo público e não se aplica aí essa teoria do fato consumado. Beleza? Com isso a gente finaliza a nossa primeira aula aí da Lei 8.112. Muitas informações, né? Toda aula vai ser assim. Toda aula vamos trabalhar a lei, trabalhar a doutrina, trabalhar a jurisprudência, porque a gente tem que realmente buscar e acertar qualquer questão que possa cair na sua prova. Porque quando envolve legislação, muitas vezes a questão pode ser bobinha, dependendo da banca, pode cobrar só o texto da lei, acabou, só aqui, o texto da lei eu estou explicando para vocês e pronto. Então isso aí é ok. Às vezes a questão pode trazer uma situação hipotética, e aí eu também estou colocando vocês para raciocinar em muitos momentos. Na aula de hoje não teve muitas situações, porque não tem muito o que utilizar na prática. Mas nas próximas aulas vamos trabalhar muitas situações hipotéticas, que é o que a questão pode cobrar. E a questão também pode cobrar um pouquinho a mais aprofundado, uma doutrina, uma jurisprudência, e aí não é nada demais. Às vezes, quando eu falo doutrina, jurisprudência, o aluno já pensa logo, eita, não, é tudo bem tranquilo, são coisas que a gente já sabia no dia a dia, mas que é colocado aqui na prova e vai ser cobrado dessa forma aqui. Beleza? Com isso, a gente consegue gabaritar a Lei 8.112 em qualquer concurso que você estiver estudando. Beleza? Então, qualquer dúvida já sabe, pode entrar em contato. Finaliza aí com essa frase: a cada dia proveitoso de estudo, a realização do seu sonho fica mais próxima. Você está começando hoje o seu estudo aí da Lei 8.112. Lá para metade do nosso estudo, você vai pensar em desistir. Você vai pensar que você não está aprendendo nada. Você vai pensar que não consegue compreender, que é muito difícil, que isso, aquilo, outro. É nesse momento que você está mais aprendendo. Então, é nesse momento que você deve continuar. Porque o estudo, ele vai até que ele tem um momento que ele trava. Tem um momento que realmente... Mas aí, se você for parando, for com calma, perguntar, tirar suas dúvidas, vai destravando e aí você depois consegue entender o assunto como um todo. Aí você, agora eu entendi. Então, assista a aula, faça a leitura da legislação, é muito importante. E questões. Não tem para onde correr, questões, muitas mesmo, para você observar como o assunto é cobrado em prova. Beleza? Já sabe, qualquer dúvida, pode entrar em contato. Um forte abraço a todos e bons estudos.